Hoje é o Dia Mundial de Luta pela Saúde. E hoje também, como já foi dito pelo colega que me antecedeu, é o Dia Nacional do Jornalista, né? E eu queria, presidente, sobre o Dia Mundial de Luta pela Saúde, que está marcado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, desde 1948, eu queria dizer que talvez esse seja o momento mais duro em que nós rememoramos esse dia. Mais duro porque é um momento em que nós já temos quase 3 milhões de pessoas mortas no mundo em função de uma pandemia. Dessas quase 3 milhões de pessoas, cerca de 330 mil são exclusivamente aqui no Brasil, né? Com índices de mortos diários que vão se elevando diariamente. A cada dia fala-se no triste bater de recordes de mortes. Isso é uma coisa que nós temos que lamentar profundamente no Dia Mundial de Saúde, presidente. Nós temos que lamentar também, neste Dia Mundial de Luta pela Saúde, que tanta luta que foi feita por muitos que nos antecederam, mas eu quero fazer aqui uma referência especial e uma homenagem especial àqueles que na década de 70 e 80, eu me incluo nesta geração, esses que aqui no Brasil, na década de 70 e na década de 80, lutaram de forma muito presente ao lado da luta dos sanitaristas brasileiros pela ideia de saúde como um direito universal. Essa foi uma luta que foi encravada no Brasil, foi difícil batalhar por ela, mas nós conseguimos colocar isso na Constituição de 88, e dessa luta, e aí temos que fazer referência e reverenciar também a luta dos sanitaristas brasileiros por isso, dessa luta pela ideia de saúde como direito universal, resultou, por exemplo, o nosso SUS. E resultou, presidente, a vacinação como uma política pública na qual o Brasil virou referência internacional. Nós, infelizmente, estamos vivendo um momento de desmonte de tudo isso, justamente no período em que nós precisamos reafirmar todas essas conquistas e todos esses valores que nós fomos construindo ao longo da história. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, presidente. Não é isso, por exemplo, já foi dito aqui, em nosso estado, por exemplo, nós estamos hoje no Dia Mundial de Luta pela Saúde, com a notícia de que temos mais de 50 pessoas esperando por vagas em leitos de UTI, na iminência de perderem suas vidas por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos dados, presidente, que mostram que 76%, eu vou repetir, 76% das vacinas aplicadas no mundo estão concentradas em apenas 10 países. 10 países. Isso mostra que há também uma política de exclusão que beneficia normalmente países mais ricos. E aí nós temos que lamentar profundamente, mas lamentar muito, que no dia de ontem nós tenhamos assistido aqui no Brasil à aprovação do projeto de lei 948, que permite, pasmem todos que me acompanham, permite que aqui no Brasil a vacina seja privatizada. Algo que nem no centro do capitalismo foi admitido, presidente. Algo que todos os governos de todos os países do mundo têm compreendido que é preciso estar sob o controle do Estado para evitar que os mais fortes sobrepujem os mais fracos. Então, aqui no Brasil, houve essa aprovação que permite que o setor privado, os empresários, adquiram vacina. Eu quero aqui reafirmar nossa defesa de que isso tem que ser política de Estado e que o nosso SUS é que tem que ser digamos assim, o ator desse processo. Agora, veja que incoerência. Nós temos um projeto de lei que é aprovado que autoriza empresários a comprarem vacinas, mas proíbe, né, porque nós estamos assistindo uma dificuldade imensa de governadores, de prefeitos comprarem vacinas enquanto representantes do poder público
para vacinar os seus cidadãos, mas permite que empresários representando o setor privado comprem. Esse projeto faz isso. Rompe com esse princípio, permitindo o que nós estamos chamando de oficializa ou furar fila no acesso à vacina. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir. Então, infelizmente, no dia de hoje, nós não temos muito o que comemorar. E dizer, nesse Dia Mundial de Luta pela Saúde, temos dados também que nos preocupam. Por exemplo, presidente, saber que pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população brasileira não tem garantia de comida na mesa. Saber que nesta pandemia, durante a pandemia, só durante a pandemia, nós tivemos o seguinte: o Brasil tinha 45 bilionários. Durante a pandemia, subiu para 65. Mas, presidente, durante a pandemia, nós tivemos 19,1 milhões de famílias em situação de fome, em situação de miséria. Isso impacta diretamente na realidade da saúde. E para concluir esse tema da saúde, presidente, eu quero aproveitar e fazer um pedido. Vejo que está aí ao lado do presidente que nesse momento está à frente da sessão, está doutor Igor. Eu queria pedir, doutor Igor, presidente, que os senhores priorizassem, ver se amanhã a gente conseguia colocar na pauta uma moção de apelo que apresentei aí semana passada, que é direcionada ao ministro da Saúde, para que ele atenda à recomendação do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, colocando no Plano Nacional de Imunização, incluindo no Plano Nacional de Imunização, as pessoas com deficiência. E eu vi aqui o deputado líder do governo há pouco fazendo menção a que nós temos que ter cuidados técnicos quando falamos de fila, de ordem de vacinação, e eu concordo plenamente. Nesse sentido, quero dizer que a orientação, a recomendação do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência vem fundamentada com argumentos técnicos muito embasados para propor que o Plano Nacional de Imunização coloque entre os grupos prioritários para vacinação as pessoas com deficiência. Eu quero pedir, então, que essa pauta seja trazida à votação, se possível ainda amanhã, aproveitando esta semana, que é a semana em que nós temos o Dia Mundial de Luta pela Saúde. E não posso esquecer ainda de dizer também que, nesse mesmo dia, eu quero fazer referência à carta aberta à população sergipana, aos parlamentares e às autoridades públicas, que foi distribuída a semana passada por diversos sindicatos, tanto da área de saúde como das mais diversas áreas, né? Por conselhos, por centrais sindicais, pelo CONAL, pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Foi amplamente divulgado, sindicatos de enfermeiros, de médicos, enfim, as entidades todas ligadas à área de saúde, colocando quais são as suas preocupações em relação a esse momento. E quero também fazer menção ao Dia Nacional de Lutas, que nós estamos tendo hoje, com um ato público que ocorreu hoje pela manhã, exigindo vacina para todos já e também exigindo, presidente, outra coisa importante de ser dita no Dia Mundial de Saúde, a quebra da patente das vacinas. Houve um ato agora há pouco, pela manhã, na Praça General Valadão, que colocou isso como pauta. Eu quero aqui dar evidência a ele e me somar.